Vamos refletir hoje. Eu quero trazer um assunto aqui muito importante, de suma importância e não muito confortável. Não é um assunto confortável para se dizer e algumas pessoas não se sentem confortáveis em ouvir este tema. O que me inspirou a falar sobre a trazer esse tema e falar sobre isso é o movimento que acontece no Brasil inteiro, não só no Brasil, mas no mundo, que é o Setembro Amarelo, que é um movimento de prevenção ao suicídio. E é por isso é disso que nós vamos falar hoje, e em certa medida também. Vale a pena viver. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Você pode procurar na sua Bíblia, no seu smartphone, ou na projeção também tem, fica melhor para você. O importante é que todos leiam. Mateus capítulo 11, versículos 28 até o 30 é o que nós vamos ler hoje à noite. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te agradeço porque podemos ler a Tua Palavra e refletir nela. Eu quero te pedir que nesta noite a Tua Palavra seja refrigério para a nossa alma, seja também estímulo para vivermos, seja transformadora, seja algo que venha fortalecer o nosso coração, a nossa vida nesta noite. Amém. Amém. Esse assunto é desconfortável de ouvir, ou seja, falar de suicídio, porque é um assunto muito doloroso. É um drama muito grande. A morte é um drama, qualquer que seja. A morte é sempre uma tragédia. E o perder alguém que a gente ama, alguém das nossas relações, para o suicídio, é algo ainda mais doloroso. Acrescenta ainda um elemento mais dramático a essa tragédia. Só que se a nossa religião não puder tocar nesses assuntos mais dramáticos da nossa realidade, para de alguma maneira, alguma forma transformar essa realidade, então a nossa religião é vã. Eu não acredito que o nosso cristianismo deva ser algo neutro, algo insípido, algo que é uma autoajuda piorada. Não pode ser. A nossa religião, nosso cristianismo tem que ter a coragem de tocar nestes pontos dramáticos da vida, porque a religião que não cuida da vida é uma religião vã, não se presta para nada. Então é por isso que hoje nós vamos falar sobre isso. E eu não vou falar, claro, como um profissional da área, da psicologia, da psiquiatria, ou mesmo da medicina, porque eu não sou esse profissional. Mas eu vou falar como alguém que percebe essa tragédia quase epidêmica, poderíamos até dizer que é epidêmica, e falar alguma coisa a partir de uma concepção cristã, né? De onde eu falo de uma concepção cristã a respeito disso. E nós queremos, então, tratar desse assunto. Uma coisa que é importante dizer, por que eu trago esse assunto hoje aqui para nós da Bethesda de Roraima, é que Roraima é o segundo estado do país com o maior número de suicídios proporcional à população. Só perde para o Rio Grande do Sul. É interessante, são dois extremos, né? O estado mais ao sul é o campeão de suicídios no Brasil, o estado mais ao norte é o segundo colocado. Eu não sei porquê, enfim, esse absurdo, essa tragédia. Eu trago alguns dados, está na projeção para vocês acompanharem. No Brasil, aliás, no mundo, 800 mil pessoas morrem vítimas de suicídio por ano. Alguns anos bate 1 milhão. Você imagina 1 milhão de pessoas suicidando no mundo. 12 mil pessoas, dessas 800 mil, 12 mil pessoas no Brasil.
32 pessoas por dia se suicidam no Brasil. E no mundo, uma a cada 40 segundos. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Ou seja, é uma epidemia. Uma tragédia. Ainda sobre dados, Roraima tem média de 8 suicídios a cada 100 mil habitantes. O dobro da média nacional. E um outro dado alarmante é que para cada suicídio que se consuma, há 20 tentativas mal sucedidas. Ou seja, que a pessoa não conseguiu tirar a própria vida. Ou seja, de cada 20. Se tem 1 milhão de pessoas que suicidam por ano no mundo, tem 20 milhões que tentaram. Então é uma coisa gravíssima. Eu participei de um evento sobre isso esses dias, e o médico que estava no evento deu um testemunho pessoal. Ele é um médico psiquiatra antigo aqui de Roraima, e ele disse que durante todos os meses ele fica 10 dias seguidos no HGR, no grande trauma, 10 dias seguidos. Ele disse que no mês passado, nos 10 dias que ele ficou, ele atendeu no grande trauma 22 casos de suicídio ou tentativa de suicídio em 10 dias. Aqui em Boa Vista. E aí que ele foi dizer então da subnotificação, ou seja, tem casos de suicídio que não conta como suicídio, tentativas de suicídio que não conta. Ou seja, é algo que ele trata, esse médico, como uma epidemia, dada a quantidade de casos que ocorrem, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso. É preciso ficar atento aos sinais, porque as pessoas que tentam suicídio, ela de alguma maneira dá um sinal. Raramente a pessoa tenta suicídio sem dar sinal algum. Algum sinal ela dá. Ela não vai muitas vezes dizer, vou me matar, vou tentar o suicídio. Às vezes diz, mas às vezes dá outros sinais. A maior parte das pessoas que se suicidam são homens, e dentre os homens, os mais jovens e os mais velhos, os que mais atingidos, né, por esta epidemia. E muitos dentro de um quadro de depressão ou algum transtorno mental. E hoje, né, hoje nós temos a percepção e a compreensão que o suicídio é fruto de uma doença. Geralmente um quadro depressivo, como eu já falei. E é necessário, imprescindível, se a gente percebe sinais, tanto em nós mesmos, que ninguém está livre disso, como em outras pessoas ao nosso redor, buscar ajuda médica, buscar ajuda psicológica, ou conduzir essa pessoa, levar essa pessoa para buscar essa ajuda médica ou psicológica. Negar isso e procurar apenas a religião não é o melhor caminho. A religião pode ajudar. A mensagem religiosa pode ser um elemento que ajuda a pessoa a superar alguma dificuldade, alguma coisa que é horrível dizer isso, mas que aperta o gatilho, que vai gerar o quadro depressivo, que vai gerar muitas vezes o suicídio. Mas a religião sozinha não resolve. É preciso buscar a ajuda médica e ajuda psicológica. Por que a religião às vezes ajuda? Porque geralmente a ideia associada à religião é que a religião traz conforto, né? Dá um sentimento de propósito, faz a pessoa ter vontade de viver. Mas mesmo a religião precisa rever algumas coisas com relação ao suicídio. Sexta-feira, agora, passada, eu participei de um diálogo e eu sabia que ia participar, esqueci de avisar domingo passado aqui para que vocês fossem também. Lamentavelmente, eu peço desculpas. É um diálogo interreligioso aberto, que aconteceu no auditório da Assembleia Legislativa, foi sexta-feira à noite, com representantes de algumas religiões para falar sobre prevenção ao suicídio. Então tinha lá representante do Candomblé, da Igreja Católica, do Espiritismo, e eu, da Igreja Bethesda, que fui o único pastor que aceitou ir, porque tinha alguém do Candomblé na mesa, então outros não aceitaram, e eu aceitei com todo prazer, e fui lá falar sobre isso, e conversar sobre isso. E uma das preocupações da mesa,
e eu achei interessantíssimo que houvesse essa preocupação, é rever o dogma presente em quase todas as religiões cristãs ocidentais, de que o suicida comete um pecado imperdoável e está condenado ao inferno por conta de ter cometido suicídio. Esse é um dogma das religiões cristãs ocidentais de modo geral. Não só as cristãs, mas o judaísmo também tem esse dogma. Nós herdamos essa compreensão do judaísmo. O judeu que se suicida sequer pode ter um funeral judaico e não pode ser enterrado num cemitério judaico, porque ele cometeu o crime maior que poderia ser cometido, o pecado maior que poderia ser cometido. E nós cristãos acabamos herdando, inclusive eu soube lá que os espíritas também têm essa compreensão e essa percepção que é um pecado que a pessoa está condenada. E aí se questionou, mas será que não é o caso de rever? E eu concordei, como todos concordaram, claro que é o caso de rever isso. Porque hoje nós temos a compreensão que é uma doença. Como é que a pessoa sofre tanto, doente, a ponto de, para fazer cessar a dor emocional que sente, ou a dor física que sente, tirar a própria vida, e aí depois de sofrer tanto em vida, ainda sofrerá uma condenação eterna, queimando num caldeirão de fogo e enxofre para sempre? Não faz o menor sentido. E o argumento que eu usei lá é de que eu creio no Deus da Bíblia, que é todo amoroso. Deus é amor. Ele é todo amoroso e ele só pode fazer o que o amor faz. Se ele só pode fazer o que o amor faz, então é impossível que Deus condene uma pessoa que tira a própria vida ao fogo do inferno. Porque essa pessoa é vítima de toda uma conjuntura e muitas vezes de uma doença. Então, eu acredito mesmo que a pessoa que faz isso não vai ser condenada, mas, ao contrário, vai ser acolhida pelo Deus todo amoroso, que é o Deus Pai de Jesus Cristo, que é amor e só faz o que o amor pode fazer. Mas como então a religião pode ajudar, de fato, a valorizar a vida? Sim, nesse diálogo também tinha um representante do CVV, que vai passar a operar aqui em Boa Vista. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, de Prevenção ao Suicídio, que eu conheço, eu ouço de CVV na TV desde criança. Ligue para o CVV liga para você. Vocês lembram desse? Já ouviram isso? Me lembro disso, mas não tem aqui em Boa Vista. A partir de outubro vai funcionar também, é uma outra iniciativa fantástica para valorizar a vida. Mas como é que nós, como religiosos que somos, como cristãos que somos, podemos de alguma maneira, com a nossa proposta, ajudar? Eu nem estou falando aqui das questões práticas, que é obrigação nossa. Ser voluntário no CVV, ser voluntário em grupos de ajuda, falar com as pessoas, isso é nossa obrigação. Eu estou falando como proposta de fé, como concepção de vida, como concepção de mundo. Como é que nós podemos ajudar uma pessoa a compreender que vale a pena viver e assim, talvez, ajudar essas pessoas que têm uma tendência suicida ou pensam nisso, a desistir dessa ideia e efetivamente viver. Repito, a religião apenas não resolve. Pelo contrário, se optarmos apenas pela religião, isso vai ser um problema. Nós temos que buscar ajuda médica e psicológica. E podemos sim ajudar junto com a medicina e a psicologia. Mas como? Eu trouxe aqui apenas três palpites de, como cristãos, por que vale a pena viver. Então vamos lá. Primeiro, vale a pena viver tendo fé em Deus e fé na vida. Ou seja, vale a pena viver tendo fé. A fé ajuda alguém a viver? Claro que ajuda. Claro que ajuda. Aliás, é preciso ter fé sempre. Até o ateu, declaradamente ateu, ele precisa ter fé. Se ele não tem fé em Deus, ele precisa ter fé na vida, ele precisa ter fé nas pessoas, ele precisa ter fé, muitas vezes, em si mesmo. E um dos benefícios da fé é esse conforto trazido pela crença, pela fé. Quando nós acreditamos, quando nós temos fé, essa fé produz conforto, produz uma sensação de bem-estar. E isso é muito bom, por isso que é importante, necessário ter fé, porque a fé traz esse sentimento.
é crer no transcendente e que esse transcendente se torna imanente. Em outras palavras, para tirar o teologuês, crer que existe alguma coisa para além de nós. O transcendente é alguma coisa que está para além desta realidade que enxergamos e para além de nós mesmos. Ele transcende a nós mesmos. Quando cremos em Deus, nós estamos crendo no transcendente. Só que a nossa crença é num transcendente que está para além de nós, que se torna imanente. Ou seja, esse Deus que está para além de nós, ele vem habitar dentro de nós. É o transcendente que se torna imanente, vem habitar, morar no nosso coração. Isso traz conforto. Isso traz uma sensação de bem-estar. Por isso que a fé é tão importante para fazer a vida valer a pena. Para fazer com que saibamos que vale a pena viver. O conforto de saber que Deus não está longe, distante, inacessível, inatingível, mas Ele está dentro de nós, no nosso coração. A fé é o que nos dá a sensação de não estarmos sozinhos neste mundo. De novo, falando do diálogo interreligioso, havia uma pessoa não religiosa na mesa, porque em diálogos interreligiosos é preciso ter alguém sem religião também, para termos o ponto de vista dele. E ele falou assim: olha, eu não tenho religião, não professo religião alguma. Não, ele falou assim: não sei se acredito ou não, mas eu tenho a minha espiritualidade. Porque é impossível que alguém... E é um senhor... E é interessante como a idade vai trazendo essa lucidez para as pessoas muitas vezes. E ele disse: eu tenho a minha espiritualidade porque é impossível, ainda que eu seja um ateu, que eu não creia que existe alguma coisa para além de nós. Além, acima de tudo isso. Achei fantástico o que ele disse. E é isso mesmo. Nós precisamos crer que existe alguma coisa para além de nós. Nós cristãos acreditamos que existe um Deus transcendente, mas que em Cristo Jesus se torna imanente, se torna um como nós, se torna um amigo, se torna um homem como nós, uma pessoa como nós. Ou seja, eu creio que Ele está conosco, que nós não estamos sozinhos, que Ele não nos deixa só, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que Ele cumpre a promessa dEle, que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então nós cremos na promessa que Jesus está efetivamente conosco nesta noite. Isto é fé que faz a vida valer a pena. Ainda que você tenha dúvidas, não tem problema nenhum. Crer e ter dúvidas é uma coisa absolutamente natural, porque se você crê sem dúvidas, você não tem fé, você tem certezas, e fé presume que você não tem uma certeza absoluta, você tem uma fé, que aquilo acredita, que aquilo existe. Então não tem problema ter dúvidas, conquanto que você tenha fé, que você aposte que aquilo é verdadeiro, porque a fé sempre comporta dúvidas, né? Senão seria, como falei, uma certeza, e a fé está para além disso. Ainda que você tenha dúvida, creia, porque isso fará bem à sua alma, para o seu coração, como aquele homem que tinha uma pessoa doente, foi falar com Jesus para curar, e Jesus falou assim: mas você crê? Ele diz: Senhor, ajuda-me, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. É como se ele dissesse: eu creio, mas tenho dúvidas. Mesmo com dúvidas, creia, porque isso fará bem ao seu coração. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. A vida é bela, mesmo com tanta feiura que acontece nela. É bom viver mesmo quando a vida não é aquilo que gostaríamos que ela fosse. É bom viver mesmo quando não acontece aquilo que a gente espera ou esperava que acontecesse. E aliás, a vida nunca vai ser o que realmente nós gostaríamos que fosse, mas até para que nós tentemos fazer com que ela seja o que nós gostaríamos que ela efetivamente seja, é preciso ter fé. Fé que a vida vai melhorar, fé que nós vamos fazê-la melhorar, fé que nós seremos capazes de transformarmos esta vida em alguma coisa melhor do que o que nós temos hoje. Mas a vida tem as suas belezas, é preciso ter olhar, é preciso você afinar, enfim, você melhorar a sua visão, os seus óculos, as lentes pelas quais você enxerga o mundo,
para que você veja mais as bonitezas da vida do que as feiuras da vida. Eu cito, não está na projeção, mas eu cito uma música que eu já citei aqui algumas vezes, do Raul Seixas, quando ele diz: veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez, tente e não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Isso é ter fé em Deus e ter fé na vida. Vale a pena viver com fé em Deus e fé na vida. Quando temos fé nesse transcendente que nós chamamos de Deus, quando você tem fé em Deus, você tem fé nas pessoas também. Quando você tem fé nas pessoas, você tem fé na vida. Eu sei, muita gente já te decepcionou e vai continuar se decepcionando, mas se você não tiver fé mais em ninguém, por causa das muitas decepções, você não vai conseguir viver nesse mundo, você não vai conseguir lidar com a vida. Então, por mais que as pessoas frustrem você e decepcionem você, você precisa continuar apostando, porque não tem outra opção. Ou nós temos fé nas pessoas, ou não tem como lidar com a vida. É preciso ter fé em Deus, fé na vida, fé nas pessoas, para que a vida valha a pena. Segundo, vale a pena viver em comunidade. Eu acho que nesse aspecto a religião pode ajudar muito as pessoas, porque um dos aspectos que podem levar uma pessoa ao suicídio é um sentimento muito grande de solidão, de inadequação, de não ser acolhido e aceito, de não ter um grupo, não ter um grupo de apoio. É importante que tenha um grupo de apoio, e a igreja pode ser esse grupo de apoio. Não só pode, como deve ser. Aqueles que pregam a salvação individual, né, sem a experiência comunitária, como eu tenho pregado aqui várias vezes, da experiência comunitária, dizem que a igreja não pode ser uma amigoterapia. O que seria amigoterapia? É a terapia dos amigos, de fazer bem, você ficar bem por causa dos amigos que você tem na igreja. Eu digo exatamente o oposto. A igreja precisa ser essa amigoterapia. A igreja precisa ser o lugar onde eu tenho amigos também, onde eu possa contar com as pessoas. A igreja precisa ser esse espaço. E assim, sendo esse espaço, a pessoa será salva. Porque a salvação cristã, prego aqui constantemente e repito hoje, a salvação cristã só pode ser experimentada em comunidade. Só existe salvação numa experiência comunitária, porque só se vive o maior mandamento em comunidade. Só se ama ao próximo quando você tem o próximo de você. Qual é o maior mandamento que Jesus disse que está na lei, e contra o qual não há lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se o próximo não está próximo de mim? Se eu não tenho um grupo, se eu não interajo com as pessoas? A igreja precisa ser esse espaço onde eu posso exercer esse amor ao próximo. Senão eu não vou conseguir viver esse amor e não haverá salvação para mim. Só haverá salvação se eu experimentar na dimensão comunitária esta fé e esta salvação. É como preguei aqui outro dia, é o cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente. É o grupo que te pega pela mão se você cair e não te deixa prostrado. É onde você tem um ombro para chorar. É onde você pode celebrar as suas vitórias e lamentar as suas derrotas. Você precisa de pessoas. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Porque Deus é invisível, mas as pessoas são visíveis. São elas que vão demonstrar Deus para mim. É através das pessoas que eu vou perceber Deus. Nenhum homem é uma ilha autossuficiente. Nós precisamos de pessoas, porque nós só vamos encontrar Deus através das pessoas. Então a igreja, o grupo de jovens, o ministério de louvor, o culto da quarta-feira, Beto, os ministérios da igreja, os grupos de amigos que se formam nas igrejas, esses espaços são espaços importantíssimos para que a pessoa não fique numa solidão perniciosa, para que ela não se sinta solitária e essa solidão seja algo doentio na vida dela. Mas alguém dirá:
Mas viver num grupo de gente, viver em comunidade dá muita treta, dá muito problema, dá muita briga. Exatamente, é isso mesmo. Em grupo as pessoas brigam, as pessoas fazem as pazes, as pessoas crescem, as pessoas amadurecem. É um exercício imprescindível, é necessário. Porque se você não viver em grupo, você nunca vai crescer, você nunca vai amadurecer, você nunca vai ter relações maduras e sólidas. É preciso viver em comunidade. É preciso ter uma família expandida. Porque quando você se sente inserido num grupo, isso te dá sentido, isso te dá motivação, isso te joga para frente na vida. E aí você percebe que não vale a pena viver. Vale a pena viver. Eu tenho um grupo de pessoas, tenho um grupo de amigos, eu tenho um grupo que está perto de mim, seja na igreja, seja na associação de bairros, seja no meu trabalho. Enfim, você vai criando esses grupos de relações que vão te dando sentido na vida. E isso é importantíssimo. Eu estou falando de relações reais, viu? Não estou falando de grupo de WhatsApp, estou falando de comunidade do Face, estou falando de vida real, gente, pessoas. Isso é importantíssimo. Vale a pena viver em comunidade. Terceiro, talvez sob o ponto de vista teológico mais importante, vale a pena viver porque Deus nos acolhe integral e incondicionalmente. E aqui eu quero repetir o texto que nós lemos inicialmente, o texto de Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Todos. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos. Não há distinção e não há nenhuma condição. Quando Jesus fala de descanso, Ele não está falando de descanso depois da morte, não. Ele está falando para esta vida. Ele disse antes, ou em outra ocasião, eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Todos tenham vida e tenham plenamente. Aqui ele diz, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e vocês encontrarão descanso nesta vida. Por que essa palavra é tão importante para nós hoje, nesse tema especificamente? Porque nós vivemos num sistema capitalista perverso, que exige que as pessoas sejam sempre bem-sucedidas. Esse sistema nosso, direto ou indiretamente, exige de nós que sejamos pessoas bem-sucedidas. O que se passa por esse sistema é que para a pessoa ser uma pessoa, completa, realizada, ela precisa ser saudável, bonita, forte e rica. Se eu não sou bonito, forte, saudável e rico, eu não sou uma pessoa plena, não sou uma pessoa completa. Além de tudo isso, a nossa sociedade e esse sistema todo exige que você seja feliz o tempo todo. Você não tem essa sensação às vezes? Que as pessoas querem que você seja feliz o tempo todo. Você precisa demonstrar uma felicidade o tempo todo. Senão alguma coisa está errada, então não está certo. Isso é extremamente desgastante, esse sistema. E impõe uma carga impossível de carregar. Não é difícil carregar essa carga. É impossível carregar essa carga que é imposta sobre nós por essa sociedade de consumo. Porque a sociedade de consumo coloca sobre nós a necessidade de que eu preciso usar o sapato tal, a roupa tal, o carro tal, viajar para tal lugar, para então assim eu estar inserido e eu ser aceito por essa sociedade. É um peso muito grande, desumano. E aí você acaba sendo esmagado por esse sistema. E esse sistema não quer o seu bem. Não acredite que esse sistema quer o seu bem. Esse sistema quer lucro. Esse sistema quer apenas lucrar em cima de você, impondo sobre você uma carga impossível de carregar. Além dessa imposição do sistema de consumo, você é demandado o tempo todo pela sociedade a ter um relacionamento amoroso ideal. Você precisa ter um relacionamento ideal, bonito, que dê certo.
né? Se você é solteiro, você tem que namorar, ficam cobrando. Se você namora, você tem que casar, ficam cobrando. Se você casa, você tem que ter um filho, ficam cobrando. Se você tem um filho, tem que ter outro filho, ficam cobrando. Se tem um terceiro filho, fala assim: mas aí é demais. Quem tem 3 filhos hoje em dia? Ninguém está satisfeito. E se você for viver com base nas expectativas que as pessoas colocam em você, você vai ter uma carga impossível de carregar. Porque tem o sistema de consumo que coloca essa carga pesada, depois a sociedade impõe essa outra carga pesada, que é fazer com que você, querer que você tenha um relacionamento ideal na cabeça da pessoa, e isso vai virando um peso muito grande. E aí nós somos demandados o tempo todo. Aí no trabalho você tem que produzir, aí tem que cumprir uma meta. É muito peso, é muita demanda o tempo todo em todas as áreas da vida. É por isso que Jesus olha para nós e diz: venham a mim todos os que estão cansados. Porque Ele sabe que viver cansa. Viver é bom, maravilhoso viver, mas cansa. E Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em mim vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, não tem peso em Jesus, é leveza, é o contrário. Se o mundo impõe uma carga pesada, Jesus coloca um fardo levinho de carregar. É por isso que a gente pode então olhar para Jesus e dizer: ufa, que bom, que bom. É como um oásis no meio do deserto. É como depois de trabalhar o dia inteiro em pé, estar cansado, você poder sentar numa poltrona, relaxar. Jesus é essa poltrona, é esse oásis no meio do deserto. Agora, infelizmente, a religião pode atrapalhar também. E pode colocar mais carga, mais peso nessa carga. Quando é que a religião coloca mais peso nessa carga? Quando ela exige um, entre aspas, desempenho espiritual. Quando exige que, além de você ser bem sucedido em tudo, que você seja bem sucedido na sua espiritualidade, na sua santidade, que você demonstre uma santidade impossível de alcançar. Ou então, quando a religião importa os mesmos critérios para dizer que alguém é bem sucedido. Para alguém ser bem sucedido espiritualmente, a religião usa, algumas religiões, ou alguns setores de algumas religiões, os mesmos critérios do mundo. Ou seja, a pessoa é rica, saudável, tem poder, então essa pessoa é uma pessoa abençoada. A pessoa é rica, é pessoa abençoada. A pessoa saudável, é pessoa abençoada. Esse critério é um critério perverso e pecaminoso. É pecado fazer isso, porque impõe sobre a pessoa um jugo pesado de carregar. Ou seja, se a pessoa tem uma doença grave, quer dizer que Deus não quer abençoar essa pessoa? Se a pessoa é pobre, Deus não quer abençoar essa pessoa? Quer dizer que abençoado é o rico, o saudável, o bonito e o forte? Esses são os critérios do mundo. Os de Cristo são outros e bem diferentes. Os critérios de Jesus para dizer que alguém é abençoado são outros. Ele diz: abençoados são os que choram, abençoados são os pobres, abençoados são os perseguidos por causa da justiça, abençoados são os pacificadores, abençoados os que têm fome e sede de justiça. Estes são os abençoados. E quando a igreja esquece disso, ela copia o mundo e colabora para que haja ainda mais pressão e mais peso sobre as pessoas, o que pode acionar os gatilhos que levam a pessoa algumas vezes a pensar em suicídio. Por exemplo, uma coisa que é um pecado gravíssimo da igreja contemporânea, na minha opinião, é quando a religião não acolhe incondicionalmente as pessoas e as rejeita por conta de sua condição, como é o caso da população LGBT. Hoje nós já temos a compreensão que alguém é homossexual ou homoafetivo por uma condição que ela traz consigo. Não é uma opção ou uma decisão, mas uma condição. Se isso é uma condição, como é que eu, como religião, como cristão, vou dizer para a pessoa: você não pode, você está em pecado, você é uma abominação, você vai para o inferno? Isso pode desencadear na pessoa uma rejeição de si mesmo e pode levar a tentativas suicidas.
Mas o que Jesus fala sobre isso? Nada. Ele não fala nada sobre homoafetividade. Jesus fala, sabe o que? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A igreja peca quando faz distinção de pessoas desta maneira. E aí, em vez de ajudar as pessoas, a igreja pode estar empurrando as pessoas para o precipício, levando-as a quadros de depressão, de autorrejeição e de coisas muito piores. Mas Jesus diz: venham a mim todos, todos. Vale a pena viver, porque Jesus nos acolhe integralmente, incondicionalmente, amorosamente. Ele nos abraça e nos ama, seja você rico ou pobre, seja você homem ou mulher, seja você saudável ou não. Jesus, ele te acolhe incondicionalmente e amorosamente. Outra coisa que a gente precisa ter uma concepção dentro da igreja, especificamente dentro da igreja cristã, é que muitas vezes nós acreditamos que nós precisamos fazer por merecer o amor de Deus, que nós temos que fazer algo, um sacrifício, alguma coisa para merecermos o amor de Deus, e isso coloca mais peso neste fardo pesado que as pessoas carregam, e não precisa. Deus nos ama de graça. Nós falamos tanto da graça e às vezes temos dificuldade de compreendermos por que Deus nos ama. Porque Ele é amor, Ele só sabe amar. E Ele ama de graça, e pela graça Ele já está agradado de mim. Eu não preciso fazer sacrifícios para Deus se agradar de mim. Eu não preciso fazer um esforço sobre-humano para Deus se agradar de mim, porque Ele olha para mim, e ao olhar para mim Ele me vê como viu ao seu Filho Jesus Cristo, e Ele disse: este é meu Filho amado e estou agradado dele. Então quando Ele olha para você, Ele diz para você: você é meu filho amado, você é minha filha amada, e eu estou agradado de você. Por quê? Porque Ele ama de graça. Por isso vale a pena viver, porque eu não preciso pagar pelo amor de Deus. Eu não preciso fazer sacrifícios para que Deus então me ame, mas Ele me ama de graça, incondicionalmente, integralmente, e me acolhe em seus braços amorosamente. Por isso que vale a pena viver. E é por isso que a igreja precisa imitar Jesus nisto, e acolher a todos integralmente, incondicionalmente, para que as pessoas se sintam amadas, acolhidas, que as pessoas se sintam pertencentes à igreja, que as pessoas se sintam acolhidas na sua inteireza, e na sua inteireza glorificar a Deus. Nós precisamos passar da fronteira da tolerância para a apreciação, e eu vibrei quando eu ouvi isso na mesa de debates que participei na sexta-feira, de um representante espírita, que ele disse assim: nós não temos que apenas tolerar as pessoas, nós temos que apreciar as pessoas. E eu logo pedi a palavra para concordar, porque eu já preguei isso aqui, que a gente tem que passar da tolerância, porque tolerar é aquela coisa assim: eu não gosto, mas fica aí. Eu não gosto de você, eu te desprezo, mas fica aí do meu lado, eu tenho que te tolerar mesmo. Isso é tolerância apenas. Nós temos que passar da tolerância. Nós temos que apreciar as pessoas. Porque quando nós apreciamos as pessoas com as suas múltiplas formações, com as suas múltiplas cosmovisões, com as suas diferentes histórias de vida, com os seus diferentes problemas, com as suas diferentes virtudes, eu estou então glorificando a Deus, porque a graça de Deus, ela é manifesta de maneira multiforme. É Paulo que diz que Deus é glorificado e que Deus se manifesta através da sua multiforme graça. Multiforme quer dizer as múltiplas formas da graça. Então nós temos que apreciar as pessoas e acolher as pessoas, para assim sermos uma comunidade que ajuda as pessoas, uma comunidade que as pessoas possam perceber, onde as pessoas possam perceber que vale a pena viver, que há razões e há motivos para viver. Glória a Deus. Nós poderíamos falar de tantos motivos aqui para viver, mas agora nesse encerramento eu quero perguntar para você: quais são os seus motivos para viver? Quais são as suas razões para viver? E sim, grupo de louvor, eu já estou encerrando. Quais são as razões que você tem para viver? Tenho certeza que você tem muitos motivos
para viver. Mas eu queria que você fizesse um exercício hoje, que você pensasse nas razões que você pessoalmente tem para viver. Você tem. Quais são as razões, quais são os motivos pelos quais você acredita que vale a pena viver? Eu até faço um desafio aqui. Eu quero que você pense, né, enquanto a gente vai cantar essa música, e depois que a gente cantar essa música, se você estiver na pizzaria, estiver na sua casa, estiver não sei onde, que todo mundo que quando sai do culto vai para algum lugar, ou vai para casa fazer alguma coisa, comer alguma coisa, que você, se você estiver presente nas redes sociais, faça uma postagem sobre os motivos que valem a pena viver. Sabe por quê? Eu sou um reclamão da internet. Eu digo que o Facebook, a internet, produz muita porcaria. Mas a internet é só um meio, né? Na verdade é uma rede de pessoas. Então a gente tem que produzir conteúdo bom. Então eu quero que você pense no que vale a pena viver. E quando você chegasse em casa, escrevesse 2 ou 3 linhas no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, sobre o que vale a pena viver. Sabe por que eu quero que você faça esse exercício? Para a gente espalhar coisa boa nas redes? Porque talvez tem gente nesta noite que está procurando um fiapo de esperança. Nós não sabemos quem é e aonde chegam as nossas palavras. E talvez a pessoa só está procurando um fiapo de esperança onde se agarrar. E talvez a tua palavra, a tua postagem, seja o fiapo de esperança que essa pessoa está procurando. O que vale a pena viver? Por que você acha que vale a pena viver? Quais são as razões pelas quais você acredita que vale a pena viver? Pense nisso, depois escreva 2 ou 3 linhas e poste. Se quiser pode até me marcar para eu lá dar uma curtida também. Marcar a Igreja Bethesda, a gente vai lá e dá uma curtida. Porque isso, assim você vai estar espalhando coisas boas. E quem sabe, alguma pessoa vai ler isso e vai acender nela uma luz de esperança e ela vai mudar de ideia se ela estava com uma ideia de fazer alguma coisa ruim contra si mesma. Pense nisso, ok? Vamos cantar essa canção que o grupo preparou. Pense nessa canção, depois a gente